Vamos nessa então. Nós estamos aqui na nossa igreja numa série de mensagens onde nós estamos falando que a mesa cura. Nós começamos essa série já tem algum tempo, né? E talvez hoje você esteja estranhando que a presença do nosso pastor não está aqui ministrando, mas nós cremos e entendemos que todos nós temos um pedaço, uma parte, um percentual de servir a Deus, e nesse momento ele está impossibilitado de estar conosco. Então, que você esteja orando pelo seu pastor, orando pela nossa igreja também. E nesse momento coube a minha responsabilidade então de trazer essa mensagem, de trazer essa reflexão e de ser canal de Deus para com a sua vida também. Que você possa ser de verdade muito impactado e ministrado nessa noite, e que você possa encerrar esse momento de culto, de adoração de uma maneira diferente, que você possa viver uma semana diferente e pensando em tudo que nós vamos falar aqui, tudo que nós vamos ministrar e refletir em nome de Jesus. Bom, a mesa cura, e nós falamos que a mesa cura de várias maneiras, de várias vias. Nós falamos sobre a mesa e o poder dos relacionamentos através dessa mesa. Nós falamos sobre o poder que os relacionamentos têm de transformar vidas, de impactar vidas e de gerar crescimento em algumas vidas através da mesa com Jesus. Nós falamos que a mesa de Jesus é um lugar de recomeço, é um lugar para você recomeçar, é um lugar para você deixar tudo aquilo que ficou para trás, olhar para Jesus, entender, compreender a sua graça e misericórdia por você e recomeçar. Nós falamos que a mesa te curou para que mais pessoas possam ser curadas. Se a mesa com Jesus é um lugar de recomeços, é também um lugar para, a partir desse recomeço, você levar outras pessoas a estarem à mesa também com Jesus. Porque a verdade é que todos nós precisamos, carecemos de estar com Jesus à mesa, de ter um tempo com Jesus, de ter relacionamento com Ele. Nós falamos também que a mesa de Jesus te curou para que a história se repetisse a partir de você. Nós falamos que a mesa de Jesus, ela te curou para que você pudesse repetir esse fato a partir de você, para que pudesse fluir, continuar fluindo a partir da sua vida. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Que a partir do momento em que você está à mesa com Jesus, você está habilitado a levar mais pessoas a estarem à mesa junto com Ele. E meus irmãos, vocês não têm ideia de quantas pessoas ainda precisam estar à mesa com Jesus, ainda precisam ter um momento à mesa com Jesus. Porque se a mesa de Jesus me curou e te curou, com certeza ela pode curar ainda muito mais pessoas. Mas hoje então nós damos sequência a essa série de mensagens, e eu quero falar com vocês um pouco do que Deus ministrou ao meu coração nessa semana, enquanto eu soube que teria essa missão de trazer a mensagem. E Deus falou ao meu coração com relação à mesa de Jesus, que ela me curou, ela te curou, para que nós pudéssemos ser saciados. E essa é a palavra que eu quero que você leve nessa noite, que você compreenda. Sem a mesa de Jesus, sem estar à mesa com Jesus, você não vai ser saciado. Você vai dar várias voltas na sua vida, você vai buscar vários recursos, você vai ir para vários lados, você vai ter inúmeras tentativas. Mas a verdade é que se você não tiver um tempo e uma oportunidade de estar à mesa com Jesus, você não será saciado. Nós falamos em algumas semanas atrás, o pastor Jefferson ministrou aqui sobre Zaqueu, sobre o encontro de Zaqueu com Jesus. Quando Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, me convém que eu esteja na sua casa, que eu coma com você hoje, que eu esteja na sua mesa. E aquele momento mostra o quanto aquele homem precisava ser saciado. Um homem que extorquia, que roubava, que fazia muitas coisas porque achava que tinha necessidade, porque estava insaciado. E aquele momento com Jesus então mostra que Zaqueu foi saciado, ao ponto dele chegar diante de Jesus e dizer assim: se eu roubei, se eu extorqui, eu vou devolver ainda muito mais daquilo que eu tirei das pessoas, porque ele precisava ser saciado. Então, meus irmãos, eu quero falar com você sobre isso, sobre a mesa de Jesus te saciando, me saciando, nos tornando seres saciados, satisfeitos e completos a partir do nosso relacionamento com Jesus. Mas por que nós precisamos ser saciados? É meio óbvio. Eu e você somos seres humanos falhos.
e que não estamos nunca satisfeitos com aquilo que nós temos. Se tem algo que a humanidade ela precisa trabalhar, ela precisa crescer e ela precisa ser transformada de dentro para fora, é com relação à saciedade, é com relação a ser satisfeito com aquilo que se tem, com aquilo que se é. E eu e você não estamos preparados para isso, a menos que nós estejamos à mesa com Jesus, porque Jesus vai nos mostrar que nós precisamos estar saciados e Ele vai, com a sua graça e com a sua misericórdia, nos saciar. Sentir-se saciado, satisfeito, essa é a dificuldade que nós enfrentamos hoje. Com certeza o mercado, a indústria reflete muito bem isso. Quer ver? Se você for comprar um telefone, você compra aquele telefone num ano e daqui a 6 meses, 2, 3 meses já existe outro. E o seu telefone ele já não é mais tão atual, ele já não tem mais todas as coisas, os aplicativos, a câmera com a resolução tão boa, já não é mais tão legal aquele telefone porque já tem outro. Por exemplo, você pode comprar um carro em 2021, mas em 2021 esse carro que você comprar já vai ter sido lançado o modelo 2022. 2022 nem chegou ainda, mas já está sendo colocado para você que você precisa ter o ano de 2022. E em 2022 você já vai ter o modelo 2023. Ou seja, você nunca vai estar saciado. Sempre vai ter uma opção. Sempre vai ter uma alternativa além daquilo que você tem. E você sempre vai querer alcançar aquilo que você não tem ainda. E você não vai conseguir valorizar aquilo que você tem hoje. Porque eu e você somos seres insaciados, que precisam ser saciados por Jesus, e somente Jesus tem essa capacidade. Se você comprar um iPhone 12, por exemplo, eu nem sei qual que está, se é o 12, se é o 13, 14, mas se for o 12, se você comprar um iPhone 12, daqui a um mês, 2 já vai ter o 13, e você já vai querer o 13, porque ele vai ter uma câmera diferente, um efeito diferente, vai ter alguma coisa diferente nele. Isso prova para mim e para você que o mercado, a indústria, o comércio, ele está ligado, ele já entendeu que nós somos seres humanos insaciados, que nós temos um consumismo na nossa veia, que nós precisamos comprar para de alguma forma tentar saciar aquilo que é um buraco na nossa alma, que só pode ser preenchido pelo relacionamento e pela mesa com Jesus. Nós vamos para vários lados, como eu falei antes. Nós vamos para a faculdade, nós procuramos o melhor emprego, o melhor salário, mas a verdade e o reflexo de tudo isso é que nós não somos seres satisfeitos, saciados, porque nos falta relacionamento e nos falta mesa com Jesus. E é por isso que Jesus nos chama então para a sua mesa, porque Ele, como nosso Senhor, como nosso Salvador, e como a trindade que Ele é, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Ele sabe que nós precisamos de relacionamento com Ele. Ele sabe que nós precisamos estar à mesa com Ele para sermos saciados. E a verdade nisso é que Deus criou o homem assim. Deus criou o homem e coloca ele no jardim para que pudesse ter relacionamento. E esse homem, ele era satisfeito. Ele era saciado, mas pela influência de Satanás, ele acaba caindo, ele acaba comendo do fruto que não era para comer. E ele acaba entrando no pecado, o pecado entrando na sua vida. E o pecado trazendo até nós hoje uma insaciedade, uma insatisfação, uma sensação de que sempre falta algo, porque o pecado faz isso com a gente. O pecado nos afasta de Deus, e se o pecado nos afasta de Deus, meu irmão, falta para mim e para você o que nós mais precisamos, que é estar próximos de Deus. Por isso eu quero falar com você nessa noite, que estar à mesa com Jesus vai te trazer saciedade. Estar à mesa com Jesus vai te fazer um ser humano saciado, satisfeito. E você vai encontrar então descanso em um lugar confortável junto ao Pai. Jesus, certa vez, ele encontra com uma mulher num poço. E você sabe a história, ele vai dizer para essa mulher assim: olha, se você beber da água que eu lhe der, se você soubesse quem é que está falando com você e a água que eu posso te oferecer, você sentaria, você se acalmaria, você ouviria, porque a água que eu der jamais te deixará novamente com sede. Ou seja, meus irmãos, somente Jesus, somente a sua água, somente a sua mesa pode saciar a mim e a você. E isso você precisa entender nessa noite,
Se você não entender nessa noite que o fato de estar à mesa com Jesus vai te saciar, você vai rodar demais, você vai rodar, ir atrás disso, daquilo, você vai lutar com todas as suas forças, você vai tentar na força do seu braço, e você não vai conseguir ser saciado, porque não há na terra algo que possa saciar aquilo que foi criado no céu. Não existe na terra algo que possa preencher o lugar de Jesus na minha e na sua vida. Por isso você precisa entender que o plano dele é estar à mesa com você, e que você precisa estar à mesa com ele. Dito isso, eu quero que você abra comigo o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, e nós vamos refletir numa parábola muito poderosa que Jesus conta para os seus discípulos, que fala de um filho perdido, um filho que se perdeu, um filho que vislumbrou a sua herança e achou que poderia ganhar o mundo com ela, e perdeu a sua essência, e precisou experimentar algumas coisas não tão agradáveis para entender que somente a casa do Pai é que iria saciá-lo. No começo de Lucas capítulo 15, Jesus já se depara com alguns publicanos, com alguns pecadores, e ele então se reúne com eles. Mas isso causa algum revolto nos mestres da lei, nos fariseus, a ponto deles dizerem assim: mas este homem recebe pecadores e come com eles? E o fato dessas pessoas estarem indagando, questionando Jesus acerca dele comer com pecadores, acerca dele estar à mesa para saciar pessoas que precisavam ser saciadas, faz com que Jesus mostre para eles por que isso é necessário. Então Jesus conta algumas parábolas, e dentre elas ele vai contar a parábola da ovelha perdida, ele vai contar a parábola da moeda perdida por aquela mulher, e então ele vai chegar na parábola do filho perdido, do filho pródigo. E tudo isso para ele mostrar que o relacionamento com o pai é que sacia realmente, é o fato de o pai ter relacionamento com o filho que traz alegria ao pai. Não importa aquilo que o filho fez, se ele se perdeu, se ele está longe, se ele quer voltar, se ele merece ou não, mas o fato de o pai estar junto ao filho é o que agrada ao pai e é o que sacia e satisfaz os filhos. Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24, que nós vamos ler. Eu nem vou querer entrar hoje na parte do irmão mais velho, que não aceita a volta, porque isso é um assunto para um outro momento. Eu quero focar com você no fato de que o irmão mais novo, ele vislumbrou algo, assim como talvez eu e você, já num período da nossa vida, nós olhamos para a nossa vida e vislumbramos algo que nós poderíamos ter longe da casa do Pai. E aí talvez nós nos perdemos no meio do caminho. Eu quero compartilhar isso com você, eu quero que você entenda, eu preciso que você entenda isso nessa noite. Então Lucas capítulo 15, versículo 11 vai dizer: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa,
tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Jesus conta aqui aos seus discípulos e às pessoas que estavam ao seu redor uma parábola sobre um menino que se perdeu, que perdeu a sua identidade, que deixou subir a cabeça, mas que precisou sofrer algumas coisas para entender que somente a presença do Pai e a casa do Pai o deixaria satisfeito. E sobre isso, sobre essa palavra, eu preciso falar com você nessa noite 5 coisas. 5 princípios que ela nos traz, que nos mostra que estar à mesa com Jesus nos faz saciados, nos faz satisfeitos. Essa parábola, Jesus vai deixar muito claro que quando nós tentamos caminhar pelas nossas próprias pernas, na força do nosso próprio braço, e ter aquilo que nós achamos ideal longe do Pai, nós vamos ter uma vida insatisfeita, cheia de desafios. E vai chegar um momento em que nós vamos olhar para trás e vamos perceber que na casa do Pai nós tínhamos tudo o que estávamos procurando e precisando. E meu irmão, eu quero falar sobre isso com você para que você não precise sair da casa do seu Pai para entender que na casa do Pai você tem tudo o que precisa. Para entender que nos braços de Jesus você está bem acolhido e você tem tudo o que você precisa para ser um ser saciado. A primeira coisa que nós vemos e que Jesus deixa bem claro no versículo 11 é que nós somos filhos de Deus. Talvez o inimigo tenha roubado isso de você e por vezes feito você imaginar que você não é filho, que você é um servo, que você é um escravo de Deus. Mas não, você é filho. Você foi comprado por sangue, através do sacrifício de Jesus, para que você pudesse ter o direito de se tornar filho de Deus. Meu irmão, se você é filho, quem é pai sabe, eu ainda não sou pai. Mas um dia, se Deus quiser, para a glória e para a honra dele, eu serei pai. E eu vou entender isso mais profundamente, mas quem é pai sabe que independente daquilo que o filho faz, ele continua sendo filho. Não é o fato de o filho magoar o pai, entristecer o pai, que faz com que ele deixe de ser filho. Ele continua sendo filho. E você continua sendo filho de Deus. Versículo 11 vai dizer, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. A Bíblia fala, Jesus conta na história que ele tinha alguns servos, mas ele não está colocando os seus filhos como servo. Ele não interessa para ele a quantidade de servos, interessa que ele tinha 2 filhos. Interessa para Deus que Ele tem você como filho, que você é filho de Deus, que você foi resgatado por Jesus, comprado por Jesus, lavado no sangue de Jesus para se tornar filho de Deus. Então não deixe ninguém dizer que você é menos, você é filho de Deus. Como um filho, você pode sim ser um filho rebelde, mas você continua sendo filho de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13 vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Os que creram nele, os que o receberam, esses são, através de Jesus, filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, ao estarmos com Deus, ao estarmos com o Pai na sua mesa, ali nós estamos saciados e satisfeitos. Fomos criados por Deus para nos relacionar com Ele como filhos. Entenda isso nessa noite. Deus espera de você um relacionamento de um pai para com um filho. E de novo, nesse relacionamento de um pai para com um filho, vai ter sim momentos em que o filho vai desapontar o pai. Vai ter sim momentos em que você vai se sentir envergonhado de chegar diante do seu pai e de contar para ele aquilo que você fez. Mas não tenha medo de como ele vai te receber, porque ele é seu pai.
Você, independente do que você cometeu, independente dos seus erros, você continua sendo o seu filho. E Ele sempre vai te receber de braços abertos, porque você é filho. O pecado tenta roubar a nossa identidade. O pecado tenta roubar isso de nós, a certeza de que nós somos filhos de Deus. O pecado tenta nos dizer que não, nós não somos filhos. Nós somos servos e nós estamos condicionados àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E que se nós estamos ligados com Deus, e se nós somos perfeitos, e se nós não pecamos, nós temos então a aceitação do Pai. Mas do contrário, se nós pecamos, se nós caímos, se nós não andamos na linha, Deus não quer saber de nós, Deus nos rejeita. É isso que o pecado tenta nos dizer. Mas a verdade é que independente do que acontecer, independente do que você fizer, se você se arrepender, Deus está sempre pronto para te receber como um pai que não vê o seu filho há um bom tempo. E que, como fala na parábola aqui do filho pródigo, acha que o seu filho estava morto. Recebe um filho que ele pensava que estava morto. E quando ele vê aquele filho, ele sente a alegria no coração de quem está vendo o seu filho retornar para casa. Deus está pronto para te receber porque você é filho, então não tema chegar diante dele, porque você é filho e você será sempre abraçado e recebido e amado por Deus. A segunda coisa que a parábola do filho pródigo e essa história que Jesus nos conta me faz entender e me faz perceber, inclusive na minha vida, é que a grama do vizinho, ela parece sempre mais verde. Eu não sei você, mas eu várias vezes já olhei para a grama do vizinho achando que ela é mais verde do que a minha, achando que lá é melhor, achando que o emprego dele é melhor. Se eu tivesse naquela empresa, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse essa oportunidade, achando que é sempre melhor. Mas a família dele é perfeita, mas a faculdade dele é a melhor que tem, mas o carro dele é o melhor, se eu tivesse esse carro. A gente sempre tem a tendência, pela nossa insatisfação e pela nossa insaciedade, de pensarmos que a grama do vizinho, ela é mais verde. Jesus não fala isso, ele não dá tantos detalhes sobre a vida desse rapaz, sobre a parábola, sobre a história desse rapaz que abandonou seu pai, a casa do seu pai. Mas quando eu vejo essa história, eu penso em alguns jovens, e até nem tão jovens assim, de hoje em dia. Como alguns jovens de hoje em dia, eu penso que esse rapaz, que esse menino, ele tinha amigos. Ele tinha pessoas ao seu redor. E provavelmente essas pessoas, esses seus amigos, os seus relacionamentos que estavam ao seu redor, eles tinham e viviam coisas diferentes. E talvez, muito provavelmente, viviam de forma pior do que ele. Mas viviam coisas diferentes, que o fizeram olhar para a grama deles e achar que ela era mais verde. Semelhantemente, muitos jovens, muitas pessoas hoje em dia também têm olhado para o mundo, para as coisas que o mundo tem, para o que a juventude faz lá fora, e pensado, poxa, mas é tão legal, parece tão mais verde do que a minha grama, parece tão mais legal do que estar na igreja, do que servir a Jesus, do que ser servo de Deus, do que ser filho do Pai, parece tão melhor. E essa é a tendência que nós temos, é algo que reflete o quanto nós somos seres humanos insaciados e o quanto somente a mesa de Jesus pode nos saciar. Eu vou te dar um exemplo. Teve um camarada na Bíblia que certo dia, certa tarde, ele estava passeando no seu terraço. E passeando no seu terraço, estando num lugar, Daniel, que ele não deveria estar. Porque a Bíblia fala que era época de guerra, era para ele estar junto com o seu exército na guerra. Era o lugar do rei, era onde ele deveria estar. Mas ele decidiu tirar aquele dia de folga. Ele decidiu não ir naquela guerra, porque ele deixou subir para a cabeça. Ele já era alguém renomado, ele já estava muito bem, ele vislumbrou algo diferente. Eu não vou ir, eu vou ficar em casa. E passeando no terraço dele, estando ali caminhando, olhando para as gramas dos vizinhos, ele percebeu uma grama mais verde do que a dele.
Davi então pega e observa e olha Batseba, e ele pensa, poxa, essa grama é mais verde do que as gramas que eu tenho, porque Davi era um homem que tinha muitas mulheres à sua disposição. E ele olha ela se banhando e vai dizer em 2 Samuel, capítulo 11, vai dizer assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem ela era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Davi estava num momento onde ele não deveria estar ali. Ele não deveria estar observando as gramas dos vizinhos. E por estar ali, por estar observando, por estar distraído, ele percebe então uma grama mais verde do que a dele. E semelhantemente ao jovem do qual Jesus contou a história, contou a parábola, ele também se perde. Ele também perde o foco. Ele também busca algo que não era dele, que não era para ele. E ele pega então aquela mulher, toma para si, e o resto vocês já sabem o que acontece, vocês já sabem o que vira a vida de Davi por causa desse pecado, as consequências do seu pecado. Mas, meus irmãos, eu quero te dizer isso porque, assim como Davi, assim como o filho pródigo, nós estamos também à frente, nós estamos também com a possibilidade de, se nós não estivermos à mesa com Jesus e não estivermos sendo saciados, nos perdemos no nosso caminho e achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa e que nós precisamos daquilo que ele tem. O versículos 12 e 13 vai deixar muito claro isso. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, como alguém insaciado, como alguém insatisfeito, como alguém sem controle algum, porque achava que a grama dos seus amigos, dos seus vizinhos era mais verde do que a dele. Porém, meus amigos, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós plantamos alguma coisa, a conta ela sempre chega para a gente, ela não chega? A conta sempre chega. Nós sempre vamos dar de cara com as nossas escolhas e nós sempre vamos ter que encarar as consequências das nossas escolhas. Se a mesa de Jesus nos chama, nos cura, a fim de nos saciar, estar longe da mesa de Jesus, quer dizer também uma vida de insatisfação, de insaciedade. E essa vida vai nos levar a fazer coisas, a tomar atitudes que vão nos trazer consequências. E essas consequências vão nos fazer pesar e vão nos fazer receber a conta. Ele pegou a sua herança nos versículos 14 ao 16. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela terra, que mandou o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Então ele deseja comer a comida dos porcos. Veja bem, ele era o filho mais novo, ele estava na casa do seu pai, ele tinha tudo à sua disposição. Mas por influência de alguns, por vislumbrar o que alguns tinham, por achar que a grama era mais verde, ele então toma uma decisão de abandonar a casa do seu pai. Ele larga a mesa, ele sai da mesa de Jesus para caminhar com seus próprios pés, para seguir os seus próprios devaneios, as suas aventuras. Mas a conta ela sempre chega. E a conta chegou para ele a ponto dele desejar comer a comida dos porcos, a ponto dele chegar e olhar para aquelas pessoas depois que ele havia acabado com a sua herança de forma irresponsável, como a Bíblia diz. Ele chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. E quantas vezes eu e você, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, nós olhamos para trás e pensamos: poxa, como eu queria voltar lá atrás,
como eu queria voltar para a casa do Pai. Como eu queria voltar para aquele momento onde eu tinha um relacionamento com o Pai, onde eu tinha intimidade com Ele, onde o Pai sabia todas as minhas necessidades, eu estava ligado com Ele, eu estava conectado com Ele, e eu tinha uma vida satisfeita, eu tinha saciedade na minha vida. Mas por causa da minha insaciedade, por causa da grama que eu achei mais verde do vizinho, eu perdi isso. Quantas vezes isso aconteceu comigo e com você? E quantas vezes talvez você se pensou, como eu queria uma oportunidade de voltar à casa do meu Pai. Eu quero te dizer nessa noite que essa noite é a oportunidade que você tem de voltar à casa do Pai, de estar à mesa com Jesus novamente, para que você possa ser saciado, satisfeito, restaurado por Ele. Número 4, meus irmãos, a conta chega. Nós vimos que, primeiro, somos filhos de Deus. Segundo, como filhos de Deus, nós podemos cair na armadilha de achar que a grama do vizinho ela é mais verde. Terceiro, por acharmos que essa grama é mais verde, nós tomamos algumas atitudes e a conta dessas atitudes, ela sempre chega na nossa vida. E quarto, quando a conta chega, a ficha cai. É quando a conta chega, é quando a consequência chega, é quando pesa na nossa vida que a ficha costuma cair. Que nós costumamos entender aquilo que nós fizemos, a proporção, o tamanho e a gravidade das nossas escolhas e das nossas atitudes. Isso fica muito claro nos versículos 17 a 19. Caindo em si, esse jovem, ele vai dizer assim: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Então a seguir ele pega e se direciona, retorna à casa do pai. A ficha cai. Uma hora a gente percebe, quando a consequência chega e pesa na nossa vida, nós entendemos e aí nós pensamos e repensamos as nossas atitudes. A Bíblia vai nos contar a história de um camarada que seguia Jesus, que estava com Jesus, que andava com Jesus, mas que tomou uma atitude de trocar aquilo que ele tinha de mais valioso por algumas moedas de prata. E trocando aquilo que ele tinha de mais valioso por algumas moedas de prata, quando ele recebeu a conta, quando a fatura chegou, quando ele entendeu a dimensão, a gravidade do que ele tinha feito, ele não conseguiu viver com isso. A ficha caiu, a ponto dele tirar a própria vida, porque não conseguia viver com o que tinha feito. Meus irmãos, semelhantemente ao filho pródigo, a conta vai chegar e a ficha vai cair na nossa vida. Eu espero que eu e você não precisemos sair da mesa de Jesus, sair da presença do Pai para perceber o quanto ela é valiosa para nós, o quanto somente na mesa dele, somente na companhia dele, somente com o relacionamento com ele nós somos satisfeitos e saciados. E por último, para encerrar, para que você saia dessa transmissão, desse culto, com a certeza de que você precisa permanecer na mesa de Jesus, de que permanecendo nela você estará saciado. Eu quero te dizer, em quinto lugar e por último, os versículos 20 e 24 vão nos mostrar isso de uma maneira muito clara, que a mesa de Jesus nos sacia, porque ela é muito mais do que nós merecíamos. A mesa de Jesus, ela nos sacia porque ela vai muito além daquilo que era de merecimento nosso, daquilo que deveria ser nosso, daquilo que era para ser nosso. Jesus nos surpreende, Ele dá muito mais, Ele nos oferece muito mais, de modo que Ele nos constrange com a sua mesa, de modo que a mesa de Jesus nos constrange, porque é muito mais daquilo que merecíamos, é muito mais do que eu mereço, do que você merece. O versículo 20 vai dizer assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Nós estamos falando de um pai que deu toda a sua herança para o seu filho,
e que viu o filho partir de forma irresponsável e jogar tudo fora. Mas quando ele olha para o filho vindo, não interessa, não importa o que o filho fez, importa que ele está retornando para casa. Importa que ele vai ter a oportunidade de sentar novamente à mesa com o seu filho, é isso que importa. Para o pai não importa o que o filho fez, mas importa o seu coração, o que ele sentiu, o seu arrependimento. Versículo 21, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho está de volta. O filho está de volta à casa do pai. Não interessa aquilo que você fez, não interessa a sua caminhada, interessa se você percebeu que a mesa de Jesus é o melhor lugar para você e que você precisa estar nela com Jesus. Alguém pode dizer assim: ah, mas essa é uma parábola. Arthur, essa é só uma parábola. Isso não é verdade, não é assim que acontece. É somente uma história que Jesus contou. Não, Jesus, ele conta essa parábola e ele faz isso na prática. Na prática, Jesus exerce, ele coloca em prática essa palavra. Em João capítulo 21, eu quero encerrar com isso. Jesus já havia sido morto, já havia sido crucificado, já havia ressuscitado. E os seus discípulos estavam no barco em alto mar pescando e não conseguiam pescar nada. A Bíblia fala que então eles observam na praia alguém e não o reconhecem. Então esse alguém diz para eles: olhem, joguem as redes do lado direito. E eles conseguem então pegar muitos peixes. E quando eles chegam à praia, já há ali uma fogueira e peixes ao fogo. E eles juntam então aqueles peixes que eles tinham, que eles conseguiram pegar, junto com os peixes, e eles reconhecem que é Jesus. E é nesse momento que Jesus chama todos os seus discípulos à mesa dele. Jesus havia chamado cada um dos 12 para segui-lo, para estar à mesa com ele, para alimentar mais de 5.000 pessoas, para multiplicar os pães, os peixes. Jesus estava com eles o tempo todo. E semelhantemente ao filho pródigo, eles também decidiram em certo momento que eles não queriam participar mais da mesa do pai. Ou quando a mesa do pai ficou ruim, ficou aparentemente difícil, eles decidiram tomar suas próprias vidas, os seus caminhos, e abandonar a presença do pai, abandonar a mesa do pai. Mas tem um momento em que Jesus espera eles na praia, vitorioso, ressuscitado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e todo cheio de glória. Ele não se importa que os seus discípulos o tenham abandonado, ele os recebe com a mesa novamente. E nessa mesa ele chama os seus discípulos, e principalmente Pedro, a quem tinha dito: não, Jesus, eu jamais irei te negar. E ele chega nesse momento à mesa, e semelhantemente ao pai que recebeu o seu filho com um anel, com calçados novos, com um novilho, com uma grande festa, ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Eu estou feliz, Pedro, porque você está de novo comigo à mesa. Você me ama, Pedro? Eu sei que você me negou, eu sei de tudo, mas eu quero saber, Pedro, você me ama? Eu tenho essa certeza, essa convicção que naquele momento Pedro tenha se sentido conforme o filho pródigo, a ponto de dizer para Jesus, a ponto de querer dizer para Jesus talvez assim: Jesus, eu sei que eu não mereço mais ser o teu discípulo. Como um filho pródigo, ele pode ter pensado assim: eu sei que eu não mereço mais o cargo de filho, eu sei que eu não mereço mais o status de ser teu filho, me trato como um empregado, porque é isso que eu mereço. E talvez você está pensando nisso essa noite, que você não merece mais ser filho de Deus, que você não merece mais ter lugar à mesa do Pai, que você pode ser tratado somente como servo. Eu quero te dizer: não,
Você é filho de Deus. Independente do que você fez, se você o negou, se você pegou a sua herança, gastou irresponsavelmente, não interessa, você continua sendo filho. Porque a mesa de Jesus nos constrange. O filho não queria novilho nenhum. Ele não queria anel nenhum. Ele não queria calçado nenhum. Ele não queria a roupa mais bonita, ele não queria festa, ele não queria nada, ele queria somente comida, somente algo para comer, somente ser tratado como servo. Já estava ótimo. Mas a mesa de Jesus, ela nos sacia, porque ela nos surpreende e ela vai além do que nós merecemos. Que você possa ter essa certeza nessa noite, de que Jesus está te esperando à mesa dele, para te saciar. Que você seja transformado por Jesus, amado por Jesus, e que você compreenda que Ele vai muito, mas muito além das suas expectativas e daquilo que você e eu merecemos. Que Ele seja glorificado na sua vida, na minha, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana transformadora e que você não saia da mesa dele. Que você valorize o seu lugar junto à mesa do Pai. Amém?